Boa noite a todos. Prazer novamente estarmos aqui. Paz e luz a todos. É uma grande alegria, porque sempre que estamos envolvidos no ambiente da casa espírita, nós vamos recebendo esses fluidos benéficos, né? Então, quando a casa entrou em contato através da Ângela para nós batermos um papo hoje, nós ficamos muito contentes porque nós vamos recebendo e muito quando estamos envolvidos nesse trabalho. E o trabalho de hoje está relacionado a um tema que é uma campanha que tem geralmente em setembro, é o Setembro Amarelo. É uma campanha relacionada ao suicídio. E é um tema que nós procuramos bater um papo sobre esse tema nesse mês. Porque é algo muito sério, cresce muito na nossa humanidade e em larga escala, no nosso país. Se a gente olhar as estatísticas, você percebe que há uma quantidade muito grande de pessoas tirando sua vida. E tira em todas as faixas etárias de idade, né? Seja idoso, seja criança, também entre jovens, crianças, começando dos 8 anos para lá, já começa a ter esses problemas. E é um problema muito sério. Porque se nós olharmos hoje a vida, qual é o maior bem que nós temos? A vida. A maior empreitada nossa, a maior presente que Deus nos deu é a vida. É a vida. Então, a vida, nós temos que lutar pela vida de qualquer forma, por tudo nós temos que viver. Porque viver é bom e vale a pena. É muito bom. É a oportunidade que Deus nos dá para estarmos aqui hoje. E é através da reencarnação que nós temos a vida material, né? Esse corpo físico que nos dá condição para o nosso crescimento espiritual. Então, se nós olharmos hoje, quando nós analisamos algumas questões sobre esse tema, é uma questão que está relacionada ao espírito. Você tem hoje na humanidade uma grande quantidade de pessoas que já não dormem sem remédios, sem tomar remédios para dormir. Você tem uma enorme quantidade de pessoas apreensivas, depressivas, ansiosas. Então você começa a se olhar o que acontece com a humanidade. Se nós olharmos o mundo hoje, nós estamos batendo um papo agora que o mundo hoje é melhor. Não estávamos agora há pouco, amigo? Veja só, o mundo hoje, se nós olharmos as facilidades que nós temos, porque o livro dos Espíritos, a codificação, o Evangelho fala na progressão dos mundos. O mundo evolui, conforme os seres espirituais que vão evoluindo aqui na Terra, o mundo vai evoluindo. Então nós temos um mundo hoje que nós temos facilidades que 30, 40, 50, 100, imagine séculos atrás, nós não tínhamos. Imagine a época dos nossos pais, dos nossos avós, como que não era difícil, muito difícil viver. Você não tinha saneamento básico, você não tinha tecnologia, você tinha trabalhos muito rudes, muito difíceis. Então o mundo hoje, ele é melhor para se viver. Roberto, nós estávamos conversando sobre isso. É melhor. E você, ao mesmo tempo, você encontra as pessoas tristes, chateadas, com falta de vontade de viver, muitas pessoas. Então você fica analisando o que é. É uma condição do espírito. Do espírito. Porque a pessoa que pensa em tirar sua vida, ela está vivenciando um conflito muito difícil, muito duro nela, na condição dela. E nós não sabemos qual é o motivo direto, porque é um conflito dessa pessoa, existencial dela, e ela, por algum motivo, se desequilibra e elas começam a se fechar no mundo dela. E veja que a pessoa que tira a sua vida, ela não pede ajuda, esse que é o problema. E uma pessoa que tira a vida, ele não tirou a vida da noite para o dia. Ele vem arquitetando isso um bom tempo, só que ninguém consegue perceber. É muito interessante isso. É importante as pessoas, nós na família, porque dificilmente, quando nós olhamos esse tema, é difícil a pessoa, nós que não conhecemos alguém,
ou que não tivemos alguém na nossa família, ou alguém próximo de nós, no nosso bairro, que não cometeu esse ato. Ninguém. Não existe ninguém que não tenha tamanho, o grau de pessoas, de crescimento dessa situação, da pessoa tirar a sua vida. Então, todos nós temos conhecimento dentro da própria família que tomou esse ato. Então, o espírito em si é uma questão do espírito. Ele começou a arquitetar isso, pensar isso, já há algum tempo. Só que, geralmente, quem faz, como ele não pede ajuda, ele tem dificuldade. E qual é o ponto? As pessoas precisam procurar auxílio quando estão em dificuldade, quando estão passando por momentos difíceis, porque muitas vezes a gente acha que tem força suficiente para vencer os desafios. Nem sempre nós conseguimos sozinho, nem sempre. Se nós olharmos quando os espíritos falam que os espíritos encarnados hoje são espíritos imperfeitos ainda, que somos quase nós, a totalidade dos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, salvo os espíritos já evoluídos que vieram à missão, nos remete a pensar mesmo, muitas vezes, a dificuldade do espírito se equilibrar e administrar os conflitos da vida, o seu conflito existencial, a sua vida. Porque você tem espíritos na Terra que enfrentam a vida com força, com coragem, com confiança, e você tem outros que se abatem com muita facilidade na Terra, nos problemas do dia a dia, nas situações que ele passa, e a Terra é um planeta de provas e expiação. Então é natural que as adversidades cheguem até nós, que nós vamos enfrentar algumas provas, desafios, seja diretamente nós, ou seja o nosso familiar que está passando por dificuldade, que isso envolve nós. Então, se nós nos abatermos, nós vamos cada vez mais tendo essa dificuldade de enfrentar as situações. Então, quando você pega e pensa, você começa a pensar na condição de um espírito que pensa em cometer esse ato e às vezes vai às vias de fato e faz. O quanto ele não está sofrendo internamente, o quanto o conflito existencial dele não é grande. Porque pensa, alguém que pensa e arquiteta tirar sua vida, o espírito está num grau de desequilíbrio muito grande. Porque geralmente ele vem pensando nisso e ele vai deixando esse pensamento, que é muito perigoso, tomar um vulto, uma forma, um crescimento muito grande, e geralmente são mortes muito violentas, são desencarnes violentos. Porque você tem um corpo orgânico perfeito, em pura... você está ali com o seu corpo orgânico, a parte material boa, com saudável. Como é que você vai tirar a vida você vai tirar a vida material? Você precisa ser por algo mesmo, um choque muito violento. Então, esse caminho é muito violento. E para a pessoa pensar em um caminho desse, ela tem que estar numa situação muito difícil. Esses dias eu batendo um papo fazendo essa palestra, quinta-feira passada numa casa, aí terminou a palestra um jovem, um casal jovem, 30 e poucos anos os dois. Aí o rapaz é advogado, ele falou, faz pouco tempo, você está conversando sobre esse assunto, ele falou assim, eu estava lá numa reunião lá com advogados, e ele falou que tinha um advogado, uma moça nova. Ele falou que a moça estava alegre, participando da reunião, no final tiraram foto, a última foto da moça disse que foi com ele. A moça alegre tirou a foto, disse que no outro dia recebeu a notícia que a moça tirou a vida. Ele falou, como que dá para acreditar? Aí ele falou assim para mim, mas ela estava tão feliz, tão bem ontem, no dia anterior. Eu falei para ele, se tem uma coisa que ela não estava, é bem. A aparência dela era uma, mas ela não estava bem, senão ela não tinha tirado a vida. Existencialmente, ela estava num conflito muito grande por algo que ela não deixava perceber. E não procurou auxílio, não procurou ajuda. Esse é o problema de quem tira a vida. A pessoa precisa procurar auxílio, procurar ajuda, para ser encaminhada a grupos de autoajuda, aos centros espíritas, ou qualquer religião que vai amparando, auxiliando essa pessoa
Agora, se ela não pedir ajuda, ela tem essa probabilidade muito grande de cometer esse ato contra a sua própria vida. E é esse o ponto difícil, né? Quando a pessoa começa a não procurar. Essa moça, ela não procurou ajuda. Aparentemente, ela parecia que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas não estava. Não estava. Então, você começa a pensar e refletir, e tem um outro caminho muito bom também de amparo e auxílio, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É o 181 o telefone do CVV, se não me engano, é 181. Eles têm um trabalho muito bom nessa questão de amparar as pessoas que estão passando por essa dificuldade. Eu tenho uma amiga lá do centro onde eu estudei muitos anos, ela fazia parte desse trabalho lá no CVV. Ela tinha o plantão dela, era de noite, era um ou 2 dias na noite, bem na madrugada. E ela falou que era difícil. Ela falou que tinha que se preparar muito no centro, o trabalho dela no centro preparava ela. Porque ela falou que à noite, atendimento, telefone, anonimato, você não sabe quem está do outro lado. Ela falou que a pessoa só ligava desesperada, e estou tirando minha vida agora. Era um sufoco, porque ela tinha que ali, psicologia, conversar ali naquele momento, acalmar aquele espírito que estava do outro lado da linha, desesperado. Numa madrugada, era de madrugada, ela dentro do CVV, numa sala de plantão, e ela ali com o amparo do alto dos espíritos, mas tentando ali. E ela falou que aparentemente ela nunca, alguém sempre terminou a conversa, conversou. Mas qual é o ponto? Um espírito que ligou para lá já está procurando auxílio. Ele está com desespero nesse pensamento, mas está procurando auxílio. E essa parte de auxílio, por que é tão importante nós procurarmos auxílio? 15 dias atrás, também numa quinta-feira, eu estava num centro, uma senhora se manifestou na palestra, falou, pois, no meio da palestra, assim, e ela relatou que ela tem esse problema muito sério. E ela tentou contra a vida dela, e hoje ela falou, eu passo no psiquiatra, já está melhor. E faz o tratamento no centro espírita. E ela falou que estava tão séria a situação dela, que ela já estava chegando nas vias de fato. Casada, com filhos, ninguém dentro da casa percebeu. O que aconteceu? Ela não morava em São Paulo nesse tempo. Uma senhora próximo dela percebeu algum desequilíbrio nela. Uma senhora, ela falou. E essa senhora se aproximou dela e delicadamente foi conversar com ela, e ela se abriu com essa senhora. Foi a sorte, porque essa senhora percebeu e orientou ela a procurar um centro espírita. Ela foi. E dali ela foi para um tratamento psiquiátrico, hoje passa por um tratamento psiquiátrico, já está bem melhor, bem equilibrada. Mas ela falou que foi muito difícil, porque ela falou, é um conflito, e é justamente quando a gente olha a orientação do mundo espiritual e vê relatos de uma pessoa que passou por isso, é um conflito muito difícil, não vê, a mente fica voltada a isso. Ela falou, você não consegue ver, você só fica pensando nisso, e cada vez mais. Ela falou, vai tomando uma forma, quando eu falei isso na palestra, quando ela pediu a palavra, ela falou exatamente isso. Ela falou, toma uma forma que você fica ali e você vai se desestruturando, se perturbando, uma mente sua. E aí essa senhora, então veja o quanto é importante um auxílio, uma ajuda, e o quanto é importante as pessoas procurar auxílio. Porque se a pessoa se fechar no mundo dela, se fechar dentro de casa e não procurar auxílio, ela tem uma propensão muito grande. E você tem, vejam que muitas vezes são pontos interessantes. Você tem pessoas em estatísticas que tiram a sua vida por questões materiais, por percas de bens materiais. Você tem uma quantidade muito grande em questões sentimentais, perca de relacionamentos, casamentos, noivados, namoro. Você tem pessoas envolvidas com vícios, que se desequilibram e entram por esse caminho. Então você tem algumas questões que levam para esse caminho. Aí você também tem essa questão de algumas pessoas que têm há muito tempo na vida essa questão da depressão, da ansiedade, e ela se sente triste, amargurada, e às vezes se ela não continuar com auxílio, tanto médico, espiritual, ela pode também enveredar por esse caminho.
Aí você percebe o quê? O espírito precisa se fortalecer. O espírito precisa encontro desse auxílio, dessa ajuda, para que ele se fortaleça, para que não venha atentar contra a sua vida. É o pior caminho que a pessoa pode entrar é tirar a sua vida, porque o maior presente da nossa vida que Deus nos deu é a vida. Então ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. E quanto mais com a nossa própria vida. Com a nossa própria vida. E vejam que quando você olha, tem um livro maravilhoso, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral. Um grande livro, a obra nossa. André Luiz relata muito, a segunda parte do livro Céu e Inferno nos fala muito de alguns espíritos que optaram por esse caminho. O desequilíbrio que eles vivenciam no mundo espiritual, porque tem um ponto, ninguém vai sofrer eternamente no mundo espiritual. Mas o que acontece? Muitas vezes, a pessoa quando tira a sua vida, o que ele pensa muitas vezes? Em resolver um problema da vida dele. É a questão que nós estávamos falando da materialidade, da pessoa ter visão, o senhor está falando agora, senhor Roberto, da pessoa ter dificuldade quando escuta a reencarnação, de acreditar que a vida continua. A maioria das pessoas da Terra vivencia só a matéria. Então, qual é muitas vezes o que ela tem em mente? Se ela tirar a vida dela, ela vai resolver o problema dela. Acabou. Só que aí vem os espíritos com o espiritismo, com esse consolador prometido, nos falar que não. Você vai agravar muito a sua situação. Por quê? Vejam que interessante. O espírito, quando atenta contra a sua vida, para ele está resolvendo a situação dele. Só que ele não morre, a vida não acaba. Ele vai perceber do outro lado, durante um tempo ele vai passar por um tempo ainda em perturbação pelo ato que ele cometeu, mas ele vai perceber do outro lado que ele continua vivo. Aí vai agravar porque ele não resolveu o problema dele, continua vivo, e vai perceber muitas vezes, essa senhora que eu falei agora, que relatou, ela falou desse jeito para mim, ela falou, veja, hoje eu estou melhor, e ela falando, imagina se eu tivesse tirado minha vida, como que eu estaria no mundo espiritual hoje pensando nos meus filhos aqui? O grau de desequilíbrio dela seria muito grande lá, maior ainda, porque os filhos continuam lá e ela sentir falta, amor, e a faia que agora, quem está cuidando dos meus filhos? Aí ela agradeceu a Deus por ela não ter feito isso, de hoje ela está com os filhos dela, com a família dela, e é assim. Porque o espírito, quando tira a vida, ele passa por um desequilíbrio muito grande no mundo espiritual, ele se desequilibra totalmente o seu campo espiritual, pela atitude que ele cometeu, e ele fica muitas vezes, muito tempo, sentindo as sensações do ato que ele cometeu. Isto é eterno? Não é. Não é eterno, porque muitas pessoas, às vezes, tem essa preocupação, mas se vai relatar que o espírito sofre no mundo espiritual e a família como vai receber isso? A família precisa compreender que no primeiro momento ele vai se desequilibrar, mas a família vai compreender também que ele vai ser amparado lá, que ele vai ser orientado, que ele vai ter, porque o espírito vai precisar de uma nova reencarnação, ser recambiado para uma nova reencarnação, para equilibrar seu corpo espiritual novamente. E é numa nova reencarnação, com o esquecimento do passado, que esse espírito vai vivenciando uma nova experiência para vencer os seus conflitos, a sua questão espiritual. Então, aí o espírito do outro lado sente realmente toda a dificuldade de ter deixado família, filhos, mulher, desamparado. E é algo interessante que essa questão é tão difícil que a pessoa que está pensando em tirar sua vida precisa lembrar nos pais, na mãe, na mulher, nos filhos, em quem os amam. No primeiro momento ele pensa nele, em resolver a situação dele. E esse é um ponto. Nós não sabemos o grau de desequilíbrio de cada pessoa, de cada espírito. Então, às vezes, o grau de desequilíbrio dele é tão grande que ele, como se fecha no mundo dele, e ele vivencia, parece que uma escuridão, sem conseguir abrir a sua mente, ele vai lá e fixa a mente dele só nessa questão. E é algo interessante. Aí ele não percebe, o quanto ele vai
deixar os seus amores, o quanto as pessoas vão sofrer, que vão ficar, o quanto vão ficar desamparados, sua família. E quando você olha essa questão, você fica olhando e fazendo um paralelo naquilo que os espíritos nos ensinam hoje, a questão da continuação da vida, que o espírito, quando reencarnou, ele assumiu compromissos no mundo espiritual perante a nova reencarnação dele. Então, veja, se um jovem tira a sua vida, você tinha um programa reencarnatório, você ia se consorciar com alguém, tinha espíritos que iam vir no seu programa reencarnatório. Então, tudo isso, o espírito vai perdendo essa oportunidade. Agora, nós voltamos a falar, não é algo assim também, e não, quando nós batemos esse papo, não é julgando ninguém, quem está numa situação difícil, mas procurando, nós falando aqui hoje, qual é a ideia? Que a pessoa que esteja vivenciando isso, que procure um caminho, alguma ajuda, algum auxílio. Porque se tem uma coisa que vale a pena, é viver. E aí você olha as pessoas tirando a vida, muitas vezes por questões, se é questão sentimental. Um dos problemas do espírito hoje, não perceber que ninguém pertence a ninguém. Nem ele a ninguém, nem ninguém a ele. Então veja, se você, o espírito está vivenciando algum problema, alguma situação difícil por uma perda de um relacionamento amoroso, seja esposo, porque hoje a vida mais ainda acontece hoje. Você está com uma pessoa hoje, amanhã ela pode olhar para você e falar que não te quer mais, que não gosta mais de você. Mas você não quer se separar porque você gosta da pessoa. Como que vai resolver isso? É difícil, não tem jeito. Você quer, mas a pessoa não quer. Não tem como. Você não vai amarrar a pessoa no pé da mesa e vai obrigar ela a ficar do seu lado. Então, a gente tem que compreender essas questões da vida. Se nós não compreendermos, não temos essa maturidade espiritual, esse entendimento, quando a gente vivencia esse momento, a gente se abate, se desequilibra. E é muito interessante também um outro ponto, o porquê que... Porque Deus nunca vai nos desamparar. Deus nunca vai deixar de pôr pessoas maravilhosas na nossa vida. Porque, veja, às vezes você passa e encontra pessoas, conhece pessoas que passaram por esse problema de relacionamento. Perderam um casamento, ele queria tirar a vida, era o fim do mundo, aquela tristeza, um sul. Ele conseguiu vencer. Passa um tempo, você encontra a pessoa, cumprimenta, tudo bem? Tudo bem. Como você está? Estou bem, refiz minha vida, estou casado novamente, que bom. E está feliz. Estou melhor que antes, estou mais feliz que antes. Então, se ele tivesse tirado a vida dele. Então, esta visão nós precisamos ter da vida. Uma, que não existe só uma vida. Que tudo aquilo que nós fazemos vai ter seu efeito do outro lado. Que Deus deu a vida para nós vivermos, continuar a nossa vida. Os desafios, os conflitos e as dificuldades fazem parte dessa vida. Então Deus nunca vai deixar de nos amparar, de nos auxiliar, senão Ele não nos teria colocado aqui. Há pouco tempo, foi em agosto agora, eu recebi essa frase, ela não é espírita e não tem um autor assim, mas ela tem tudo a ver com esse tema. Quando eu vi essa frase, eu falei, essa frase eu vou usar nos meus tempos. Ela fala assim, ó, dizem que quando você chega na estação certa, você entende por que perdeu o trem tantas vezes. É muito interessante a hora que eu vi isso aqui. Eu falei, não é espírita, mas é espírita. É uma mensagem do alto, é um autor desconhecido, mas que recebeu, teve toda uma inspiração para passar essa mensagem. Esse é um ponto da tecnologia hoje. Ela foi feita para isso, para transmitir o bem, coisas boas. Tecnologia não é ruim, as pessoas que ficam usando ela para... Você pega uma mensagem dessa aqui, aí você vê a ideia da tecnologia na Terra hoje. O mundo é para te amparar no trabalho, em estudo, em pesquisa, em autoajuda. Então vamos lá. Realmente, o trem, o que é a nossa vida? Então um dia nós vamos estar na estação certa.
Mas no momento do conflito, do desafio, nós achamos que a estação certa nunca vai chegar. Mas ela vai chegar, Deus vai colocar nós na estação certíssima para nós. Só que hoje, a sociedade hoje, uma boa parte tem outro problema muito sério, a ansiedade. Ela quer resolver os problemas rapidamente. Vivemos numa sociedade imediatista muitas vezes. E veja, nós também precisamos ter uma ideia, o espírito encarnado, que nem sempre vai ser como ele quer. Nós vamos ter a estação certa. Mas a estação certa talvez não vai ser como nós queremos, mas vai ser a estação certa para nós. Então a estação certa talvez não seja com a pessoa que nós estamos hoje, com o grupo que nós estamos hoje. Mas ela chegará de acordo com a nossa necessidade. Agora, como nós estaremos na estação certa? Se nós perseverarmos na vida, continuarmos. Se a pessoa desiste da vida, ela não vai ter a oportunidade de ver essa estação certa. E aí ela vai perceber no mundo espiritual, quando os espíritos ampararem, ela vai perceber o plano reencarnatório que ela tinha ainda pela frente. E aí é um dos sofrimentos e um dos desequilíbrios do espírito lá. Porque ele vai perceber que ele perdeu uma grande oportunidade que estava reservada para ele nesta reencarnação. E aí ele se arrepende muito, muito. E isso causa uma situação difícil. Mas aí ele vai ser amparado, porque ele vai estar no mundo espiritual, vai ser equilibrado. Hoje na Terra, o espírito encarnado hoje, nós temos sentimentos muito de culpa. Esses sentimentos de angústia, de ansiedade, né? E principalmente um dos sentimentos difíceis, esses sentimentos de arrependimento, de culpa, de algo que nós fizemos. Isso aí nós temos que aprender a vencer esses sentimentos, porque se nós ficarmos remoendo esse sentimento, nós não vivemos. E nós temos uma facilidade muito grande de começarmos a nos abater espiritualmente se nós não superarmos esses sentimentos de culpa, de arrependimento, porque tudo concorre para o nosso bem. E tudo faz parte de um aprendizado na nossa vida. Então, o que passou, vamos procurar daqui para frente, se fizermos algo que não foi bom, que fica lá, o remorso, esse sentimento de culpa nos remoendo, que procuremos deixar para trás e começar a reescrever. O Chico falava, Chico Xavier, embora não podemos fazer nada com o nosso passado, todos nós podemos escrever um novo fim para as nossas vidas. Então, ficar remoendo o passado, guardando remorso, sentimentos difíceis de culpa, não, isso aí só vai nos prejudicar e nos desequilibrar. É um dos pontos que leva o espírito ao desequilíbrio. A angústia, a tristeza, aí vem a depressão. Aí ele entra num quadro muito difícil de desequilíbrio, que chega um ponto, se ele não procurar uma saída, um auxílio, uma ajuda, ele começa a se desequilibrar muito e vai precisar de um médico para amparar, auxiliá-lo. Então vejamos, a oportunidade das nossas vidas é muito bela, é bela. Deus nos colocou aqui porque confia em nós. Jesus confia em nós nesta reencarnação. Se nós estamos aqui hoje reencarnados, é porque é necessário que nós cumpramos o nosso plano reencarnatório. E por isso que é importante nós caminharmos com muita fé, com muita confiança, porque a fé é confiança. Ter a certeza que tudo vai servir para o nosso aprendizado. O Chico, quando tinha alguns problemas de saúde, ele perguntou para o Emmanuel, veja,
Se o Emmanuel perguntasse para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, se ela conseguia resolver as situações difíceis, ele tinha alguns problemas na matéria dele, né? Algumas provas dele próprio, assim, alguns. E ele falou, o Chico, o Emmanuel falou, tá bom, Chico, eu vou. Quando eu ver a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, eu falo com ela, pergunto. E o Emmanuel foi ao trabalho no mundo espiritual e um dia voltou novamente e apareceu o Chico quando viu ele falou, você viu a mãe de Jesus? Vixe, falou com ela sobre os meus problemas? Falei, Chico. E o que ela falou? Ó, Chico, ela mandou te falar uma coisa. O Chico pegou a caneta, está acostumado a psicografia, livro, falou, preparou para escrever. O Emmanuel falou assim para ele, Chico, escreve aí, ó. Isso também passará. O Chico olhou para o Emmanuel, mas o quê? Isso também passará. Só. Isso é um recado para nós. Tudo passa. Isso também passará. É um recado para a humanidade que a mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, nos enviou. Então, se a pessoa, quem está passando por conflitos, tristeza, desanimado, pensando em desistir da vida, aguarde mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência, de calma, que a mãe de Jesus falou, isso também passará, e passará, porque foi o recado de Maria de Nazaré. O recado dela foi para o Chico, mas foi para a humanidade. Para a humanidade. Então tenhamos um pouco mais de calma, de confiança, perseverar mais na vida. Porque tudo que a pessoa acha que é dificuldade hoje, ela vai ver, se ela superar esses momentos, lá na frente ela vai ver o quanto ela se fortaleceu espiritualmente. Porque são os embates, os desafios que nos crescem espiritualmente, que nos fortalece o nosso espírito. Olha as próprias dificuldades que nós já passamos nessa vida e já vencemos. Se nós tivéssemos desistido, nós não estaríamos aqui hoje. E veja o quanto nós estamos melhores hoje, mais forte. Nós podemos até no primeiro momento pensar, mas eu não estou, eu perdi, eu dei. Não, você ganhou experiência, aprendizado. Nós ganhamos aprendizados na vida. Nós estamos num planeta de prova e expiação e os desafios fazem parte desse planeta. Ainda fazem. Agora, se nós superarmos, lá no final nós vamos ver o quanto valeu a pena. O quanto foi bom ter perseverado. O quanto foi bom. Aí nós vamos olhar, a pessoa já é mãe, pai, avô, ou se não tem filhos, tem amigos, tem seus familiares, ela vai ver o quanto foi bom, o quanto ela vai vivenciar momentos bons lá na frente, e ela vai perceber o quanto valeu a pena, o quanto valeu a pena. E é este o nosso caminho, o nosso aprendizado. É por isso que nós estamos aqui reencarnados hoje novamente. Para vencer os nossos próprios desafios e as nossas próprias dificuldades. Por que próprias? Porque isso é inerente nosso, do espírito. Tudo que nos acontece, às vezes, algumas coisas externas fora do nosso... Não fomos nós que procuramos, não fomos nós que causamos. Mas tudo faz parte do nosso aprendizado. Tudo concorre para o nosso bem. Um ponto para nós nos equilibrar, a prece. A prece. Por isso que nós precisamos criar o hábito todos os dias, de manhã, e ao nos deitarmos, ou se vermos, se percebermos que estamos vindo começar um pensamento difícil, alguma dificuldade, façamos uma prece, nos conectemos com Deus, com Jesus, para atrair os bons amigos espirituais, atrair o nosso espírito protetor, para nos amparar nos momentos que estamos em dificuldade. A prece é o meio mais poderoso que nós temos para buscar auxílio e equilíbrio. Nós precisamos criar o hábito da prece.
que ela vai nos fortalecendo e criando uma energia salutar em torno de nós e vai arejando a nossa mente. Aliás, os espíritos falam isso. Cuide da sua mente espiritual. Cuide da sua mente espiritual. Porque se nós não cuidarmos da nossa mente espiritual e nos desequilibrarmos, aí nós corremos o risco de enveredar por esse caminho. Então os espíritos já vêm nos alertando, não é de hoje. Cuide da sua mente espiritual. Higienize a sua mente espiritual. E é por isso que nós temos que nos olhar como espíritos, não como matéria. Porque se nós nos olharmos como matéria, como a sociedade vai se olhando, ela vai achar que isso é a única coisa que ela tem, a matéria. E nós somos espíritos. A matéria, esse corpo material, faz parte para o nosso aprendizado nessa reencarnação. Mas com o nosso desencarne vai dissolver. O nosso espírito não, nós somos eternos, vamos continuar a nossa caminhada. Então, geralmente a pessoa, quando atenta contra a sua vida, é esse ponto de ela achar que ela vai resolver o problema dela e que é só essa vida material. Ela se olha como matéria, não como espírito. E a sociedade nos remete a essa situação ainda de acabou, morreu, acabou, pronto, não existe nada. Aí você não consegue dar uma esperança, muitas vezes, um consolo para a pessoa. O Espiritismo, para mim, é um processo libertador de consciência, ele é um consolador realmente prometido. Porque ele nos ampara, nos consola, vem falar da reencarnação, vem nos falar da continuação da vida, vem nos falar das responsabilidades que nós temos reencarnado, vem nos falar da responsabilidade que nós assumimos se tomarmos um ato desse com nós mesmos no mundo espiritual. Então ele vem nos alertar, nos dar um direcionamento e ao mesmo tempo nos equilibrar e nos consolar. E isso nos dá uma certeza que devemos seguir adiante. Que devemos cada vez mais seguir, caminhar. Mesmo que seja devagar, mas precisamos caminhar, seguir. Nós não podemos parar. Desistir. Isso nunca. Isso não deveria nunca. Porque estarmos juntos hoje, estar com pessoas, é muito bom. Estar reencarnado hoje é de uma grandeza para o nosso espírito que nós não temos noção ainda. Um dia, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, mas com o nosso programa reencarnatório cumprido, nós vamos perceber o quanto foi bom e valeu a pena ter perseverado na vida e ter insistido e ter continuado a vida. Porque lá estarão nossos parentes, nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, de braços abertos, nos aguardando, nos esperando. E felizes por nós ter cumprido o nosso programa reencarnatório, por nós não termos desistido da vida, por nós ter superado os nossos próprios desafios. Veja, a nossa vida é parecida com o que nós vivenciamos todos os dias, algumas vezes. Nós estamos agora numa noite. A noite ela não é escura. E no outro dia não brilha o sol, não radia o sol. As dificuldades da nossa vida não é diferente. Um dia tem momentos que a nossa vida parece estar tudo escuro, tudo difícil. Parece que nada vai resolver. E parece que nesses momentos, quando a coisa está para resolver, aparece outra coisa e a coisa... Mas isso faz parte. O sol vai radiar na nossa vida novamente. As coisas vão brilhar, vão melhorar. Basta que nós tenhamos confiança, esperança e seguimos. Porque o conselho da Mãe de Jesus, isso também passará.
isso também passará. Então, a nossa vida segue. E um dia ela também passará. A vida terrena, mas a espiritual continua. Continua. Então é natural que tudo que nos envolve vai passar. Mas se nós vivermos esse momento que nós estamos na reencarnação da melhor forma possível, nós vamos fazer valer a pena ter estado encarnado agora. Ter passado por essas experiências. Ter vivenciado tudo o que nós vivenciamos. E é muito bom, né? Às vezes eu fico pensando, eu falo lá em casa agora, eu falo, daqui 6 anos, perante a legislação brasileira, eu sou idoso, vou para 60 anos, a legislação brasileira, 60 anos, são idosos, né? E eu falo, é bom como é bom isso? Como foi bom ter vivido? Eu já pensei lá no passado, às vezes eu vi esse pensamento, acho que eu vou desistir da vida. Ainda mais que eu já fui envolvido com vício, cheguei no espiritismo com um pé no túmulo e outro na terra. Aí eu estou falando de algo que eu penso hoje, o quanto vale a pena viver. Porque daqui 6 anos eu sou idoso perante a legislação brasileira e eu agradeço a Deus e muito, graças a Deus, estamos chegando e quanto valeu a pena. Então, vale a pena. Vale a pena. O jovem hoje, quando tem pensamentos assim, por algum motivo de desistir, seja qual for a situação, continue que vai valer a pena. Que Deus vai colocar pessoas boas, maravilhosas, vai nos direcionar a caminhos radiosos, bons, e a todos na vida, a todos. E o que me chama a atenção dos espíritos, o que eles vêm nos direcionar? Só mensagens positivas. De amor, de esperança, de coragem. Esse livro que a senhora lê agora, dona Ângela, Sinal Verde, só nos levando à frente, nos impulsionando a seguir a nossa vida, de cada vez mais olharmos para frente. Porque acima de tudo isso está Deus e Jesus, nos amparando e nos auxiliando. Então, nessa fala final, eu gostaria de deixar algo que eu tenho certeza e gostaria muito que isso acontecesse. Que um dia, lá no mundo espiritual, nós nos reencontrássemos, nos olhando e falando o quanto foi bom ter persistido. O quanto valeu a pena ter insistido na vida e estarmos aqui hoje agradecidos a Deus por estarmos aqui hoje. Espero que seja daqui muitos anos, que nem eu nem os senhores queremos ir embora agora. E espero que os nossos amigos que estão participando, nos assistindo ou vão nos assistir, também continuem firme conosco. Porque ninguém está sozinho. Não se feche no mundo e ache que está sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém. Nós estamos juntos. Então, que possamos pegar na mão um dos outros, procurar auxílio, amparo e seguir. Porque lá na frente, a certeza, essa eu posso dar, essa eu tenho certeza que os Espíritos, que primeiro Deus e Jesus, e os Espíritos hoje nos inspiram, nos falam e nos auxiliam. Vai valer a pena e vale a pena viver e seguir. Então, até daqui muitos anos no mundo espiritual, agradecidos pela reencarnação. Que Deus e o nosso Senhor Jesus ampare e ilumine a todos. Fiquem em paz.